Fala, Pedrão. Tô vendo o pessoal entrando aqui. Eu tô abrindo a live aqui no Instagram e aqui no TikTok. Então vamos começar. Tô vendo o pessoal entrando. Pessoal, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. O G Peglo, o Luca, o Vinícius entrando. O Pablo, o João Gomes. Rapaziada, sejam todos bem-vindos. A gente vai... o Jonathan entrando também. A gente vai poder trocar um papo, conversar um pouco, falar sobre um tema importante, um tema de mentalidade. Um tema que vocês mesmos no grupo, nosso grupo de treinamento mental, vocês escolheram esse tema, né? Como ter mais coragem para se impor dentro de campo, que é um tema tão importante. O G pega, boa noite, Fenômeno, tamo junto, irmão, Guilherme, né? Daniel, boa noite, rapaziada. Aqui eu tô vendo a Rita que entrou aqui no TikTok, então vamos lá, eu tô me habituando. Hoje eu não vou olhar diretamente para vocês, certo? Aqui a câmera do TikTok, porque eu tô com o chat aberto aqui do TikTok e do Instagram, aberto no computador, então eu não vou olhar diretamente para vocês, fechou? Mas a gente vai conversando e a gente vai interagindo, legal? Como eu tava falando, vocês mesmo que escolheram o tema dessa aula de hoje, né? Que é como ter coragem para se impor mais nos jogos. Vocês mesmos que escolheram, né? Então, porque a gente criou um grupo de treinamento mental e a gente está colocando todos os interessados num grupo de WhatsApp. E a gente está com o link na bio para quem quiser participar no TikTok e no Instagram também, tá bom? Então, vocês que quiserem ficar por dentro de todas as lives que estão acontecendo toda semana, que vocês que quiserem dar opinião do que vai ser as lives, entrem para o grupo, tá no link da bio de cada das duas redes sociais, vocês fiquem à vontade. A Rita Duarte mandou um oi, Rita. Então, pessoal, vamos começar para a gente poder trocar uma ideia. Estou vendo o pessoal entrando bastante aqui no Instagram, a Eli Ferreira, o Bernardo Capitani, que é do nosso grupo, Guilherme, J Estocco 04, Pinho Lateral 06, vou deixar salva. Sim, vou deixar salva por um tempo. Depois eu vou apagar elas mais para frente. Fechou? Mas por um tempo, agora eu vou deixar salvo, certo? Então, estou vendo o pessoal, Randeco, tamo junto, Rander. Pessoal, todo mundo entrando e a gente vai começar. Eu vi o Cauê entrando aqui, seja bem-vindo. Então, pessoal, a gente vai trazer um assunto... Boa noite, Bernardão. Vamos lá. A gente vai trazer um assunto que é muito importante, né? A gente vai trazer essa questão de como a gente consegue ter mais coragem para se impor, né, nos jogos. Eu acho que é um assunto que muitos de vocês votaram lá, né? Porque a gente... No nosso grupo, né? Nosso grupo do WhatsApp é uma coisa bem democrática, né? Eu sempre gosto de escutar o que vocês têm para falar, porque assim eu consigo saber o que eu posso ajudar realmente, entendeu? Porque não adianta nada eu, às vezes, pensar em algo muito bacana para trazer para vocês, mas não é exatamente o que vocês estão querendo, o que vocês estão precisando, entendeu? Aí eu tô vendo Dias aqui entrando. Então, assim... É importante que vocês estejam, né, dentro do grupo para que vocês também possam estar participando e falando o que está rolando, entendeu? Aí Marcelo Ferreira, meu pai, Rafael, o pessoal entrando, todo mundo. Então, vocês estando no grupo, vocês podem falar o que vocês querem, o que vocês estão precisando, né? A gente no grupo até saiu uma questão que eu perguntei para eles, fiz eles escreverem o nome, eu não sei quem está do grupo aí, pode confirmar, pode falar nos comentários. Fiz eles escreverem o nome e qual o maior desafio que eles estão vivendo. E eu vi que muitos de vocês falavam sobre isso, sobre ter coragem para se impor mais nos jogos. Por isso que eu trouxe isso hoje. Aí o T-Cross entrando no TikTok. Por isso que eu resolvi trazer isso hoje. Entendeu? Então eu acho que é um assunto que muitos de vocês no grupo acabaram me dizendo que estavam com dificuldade, falando dessa falta de confiança para se impor, né? Então acaba que... a gente consegue juntar a grande necessidade de vocês e consegue trazer um assunto que vai ajudar verdadeiramente vocês, vai ajudar vocês a começarem a realmente, como é que vocês podem começar a se impor mais, como é que vocês podem começar a jogar com mais coragem, jogar de uma forma mais leve. No final das contas, esse treinamento que a gente está fazendo é para isso, para a gente poder trazer essa visão diferente para vocês poderem jogar dessa forma. Estou vendo aí o Elias, o Teteu, aqui o JV... Pessoal, sejam bem-vindos e a gente vai começar. Por isso que eu resolvi trazer esse assunto para vocês aqui hoje, né? Porque eu sei que muitos dos conteúdos que a gente traz aqui são importantes, né? Eles são de benefício para vocês aprenderem a lidar com essas questões.
Então, como eu falei, por isso que é importante vocês estarem por dentro do nosso grupo do treinamento, para que vocês possam estar participando, para que a gente possa estar se conhecendo, para que, principalmente, eu possa estar entendendo o que vocês precisam, entendeu? Então, aqui, para a gente começar, né? Aí o Eliberto Sampaio, o G1, T-Cross, pessoal, para a gente começar, né? O que significa se impor dentro de campo? Bom, para vocês poderem entender, né? Porque às vezes a gente fala, eu quero me impor mais, eu quero ter mais coragem para jogar, só que a gente não entende nem o que significa se impor dentro de campo. O se impor dentro de campo se trata de você colocar em ação tudo aquilo que você deseja, né? Um atleta, ele tem pensamentos, ele tem desejos de jogadas, ele tem desejos, às vezes, de se impor na parte física. Então, assim, o se impor é exatamente sobre isso. É um atleta que ele não se impõe, normalmente ele tem os pensamentos, ele tem as ações travadas. Então, a gente pode falar de se impor. A gente pode falar em questão física, se impor fisicamente sobre o seu adversário. A gente pode falar sobre uma questão técnica, se impor tecnicamente, arriscando jogadas, arriscando jogadas difíceis, dribles difíceis. Então a gente pode falar dessas questões. E mentalmente também, né? Então, assim, isso é muito importante para que vocês entendam o que é se impor, né? Então é muito importante vocês entenderem isso para que vocês possam realmente começar a trilhar esse caminho de como se impor, entendeu? Então, é basicamente isso. Então, qual que é o motivo do atleta não conseguir se impor, né? Porque todo atleta tem desejos de certa forma, se destacar, né? Impor o que ele acredita, impor o seu jogo, se impor tecnicamente, arriscar jogadas. Qual que é o motivo que leva um atleta para não conseguir se impor? Alguém sabe me dizer aqui, dentro dos participantes? Escrevam aqui nos comentários o que vocês acham que trava um atleta para ele não conseguir se impor dentro de campo. Comentem aqui, estou vendo o pessoal online, o João, o Helder, o Joe, tamo junto, irmão, Vinícius, Gustavo. Pessoal, comentem aqui o que vocês acham que trava um atleta para ele não conseguir se impor. Escrevam aqui nos comentários, estou vendo aqui o Cristiano, o pessoal entrando aqui. Me digam aqui nos comentários o que vocês acham que trava um atleta de poder se impor. O Guilherme falou, medo do julgamento é uma das coisas que pode travar um atleta de se impor mais. O Elias falou medo, o Pedro falou a questão de como ele se vê, exatamente. Então, assim, tudo está muito... O Eliberto falou a falta de confiança, exatamente, Eliberto. Então, assim, tudo tem muito a ver com o medo. O medo, é tão importante a gente entender sobre o medo, porque o medo, ele é o sentimento... Vamos dizer assim, na escala das emoções e dos sentimentos, dentro da minha mentoria eu falo muito sobre isso, que dentro da escala das emoções e dos sentimentos, o medo, ele é o pior dos sentimentos. Ele é o pior dos sentimentos porque ele te paralisa. Com medo, você fica travado de tentar arriscar, você fica travado de tentar conversar com alguém, você fica travado de tentar se expressar, certo? Vocês já se sentiram com medo de alguma questão, um medo antes do jogo, um medo de conversar com o treinador, um medo de tentar arriscar uma jogada? Então, tudo isso, esse medo, ele é o sentimento que ele é limitador. Por isso que eu vejo vocês muito falando muito sobre essa questão, né, eu tenho medo de jogar, eu quero tratar esse medo de jogar, porque realmente o medo, se ele não for tratado, ele te paralisa. Então, normalmente o medo, ele é aquela questão que trava normalmente os jogadores, né? Normalmente esse é o grande motivo para os atletas não conseguirem se impor dentro de campo, por conta do medo. Às vezes o medo vem de um medo da desaprovação das outras pessoas, vem de uma falta de confiança em si próprio, como o Eliberto falou. Então, assim, existem várias e várias questões que podem vir, né, que podem gerar esse medo. Então é importante a gente poder entender um pouco sobre isso também. Por que às vezes a gente não consegue se impor, entendeu? É o primeiro passo para a gente poder entender. Tá fazendo sentido isso que eu estou falando, pessoal? Se tá fazendo sentido isso que eu estou falando, curte a live aí. Curte a live para a gente poder ir passando para mais pessoas, para ir poder compartilhando a live. Se está fazendo sentido, curtem a live. Estou vendo o pessoal aí, o Christian, o Marcos, o Fábio. O Elias falou, sim, me sinto assim às vezes. Pois é. O medo de críticas, o Vinícius falou. Então, tudo isso está muito associado, né? Essa falta de você não conseguir se impor com esse medo. O medo das críticas, o medo do que as outras pessoas vão pensar. Então, tudo isso está associado.
Ó, o Eliberto falou, tá sim, irmão, muito produtivo, legal. Pessoal, vai curtindo a live aí, não esquece não. Então, como eu falei, o medo ele é o grande limitador, né? Normalmente o atleta ele não se impõe, né? Porque ele tem dificuldade de fazer o próprio jogo, porque ele não se sente capaz de fazer isso. Ele não se sente capaz de se impor fisicamente sobre o adversário, ele não se sente capaz de arriscar jogadas. Ou ele pode até se comparar com o adversário e ele fala assim, putz, contra esse adversário eu não consigo. Contra esse adversário eu não consigo me impor. Contra esse adversário eu não consigo arriscar. Então ele acaba se comparando, ele se coloca como inferior e aí ele não consegue se impor. Entende? E às vezes ele pode também se sentir inseguro por conta da circunstância, né? Você vê como tudo acaba sendo a mente, né? Por conta da circunstância, por exemplo. Eu tenho certeza que existem vários e vários atletas, e vocês me falem aqui nos comentários se vocês se identifiquem. Se vocês se identificam. Porque em jogos menores eles se impõem, eles jogam, eles driblam, mas em jogos com grau de dificuldade menor, quando o jogo é mais... Eles se impõem com jogos com grau de dificuldade menor, eles driblam, eles arriscam quando o jogo é mais fácil, e quando o jogo é mais difícil, eles parecem outro jogador. Eles não conseguem se impor, eles não conseguem arriscar, eles não conseguem fazer jogadas. Eles acabam sempre optando pelo mais simples. E aí você se pergunta, mas o que aconteceu? O que aconteceu com esse atleta? Um cara, ele tinha capacidade num jogo que era mais fácil e não tem capacidade num jogo que é mais difícil? A capacidade do atleta ela está lá, só que ele talvez não se enxerga capaz por conta de algo que ele montou na mente dele, entendeu? Por ele não se sentir capaz em determinado cenário de um jogo mais difícil, ou contra um adversário que é mais velho, contra um adversário que é melhor, ou contra um time que é melhor. Você vê que vocês podem reparar, né? Eu tô vendo aqui alguns comentários aí, tô vendo o pessoal entrando. O Christian comentou, eu sinto medo do que vai acontecer no futuro, se vou conseguir chegar nos meus objetivos. O Elias falou, sim, desse jeito, fico limitado, exatamente. Às vezes por uma comparação, né, por essa falta de capacidade, às vezes a gente acaba não conseguindo se impor, né, do jeito que a gente poderia. Então isso é talvez o grande X da questão, né? Se a gente consegue identificar isso, a gente consegue começar um processo de tratamento para isso. Então o Eliberto falou, medo do julgamento pode ser um dos piores pilares para o atleta, exatamente. O medo do julgamento, ele, querendo ou não, ele coloca a alegria, a leveza, ele coloca o se impor na mão de outras pessoas. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você fica condicionado a se sentir bem quando você recebe ou não a aprovação de outras pessoas. Isso a gente está falando de treinadores, de companheiros, de torcida, de imprensa, de seja lá quem for. Então, assim, é muito importante que vocês entendam isso, que a partir do momento que você fica preocupado com a aprovação ou não aprovação alheia, você coloca uma parte da tua felicidade, do teu bem-estar, do se sentir confiante na mão de outras pessoas. E isso te limita, isso faz você não se impor, que é o nosso tema de hoje. Entendem? Tá fazendo sentido para vocês, pessoal? Se tá fazendo sentido, dá uma curtida na live. Eu tô vendo o pessoal aqui comentando, tô vendo o Vieira, o Timóteo, o Leandro, o Thiago comentou, como começar a tratar esses problemas? É exatamente isso que a gente vai começar a falar agora, viu, Thiago? A gente vai dar continuidade em relação a isso. Mas primeiro, pessoal, tá fazendo sentido isso que eu tô falando? É uma questão importante de vocês entenderem isso, porque talvez é o primeiro passo para vocês poderem tratar esses problemas, como o Thiago falou, entendeu? O Eliberto Sampaio, você já passou por isso? Sim, eu conto muito na minha história, né? Eu vou um breve adendo para a gente poder continuar. Eu conto muito na minha história que um dos grandes propulsores para eu poder começar a estudar sobre mentalidade dos atletas foi porque eu me sentia muito inseguro. Foi porque eu tinha dificuldade de me impor nos jogos.
Foi porque eu não me sentia capaz. Então eu comecei a reparar essas questões e eu falei, cara, como é que eu consigo melhorar isso? Eu comecei a estudar, eu comecei a aplicar isso dentro do campo, começou a fazer muito sentido, começou a ter muito resultado e foi uma coisa que eu estou agora passando para todos vocês, né? Então o objetivo disso tudo é exatamente isso, é propagar esses aprendizados que eu tenho ao longo da minha carreira, né? Entende? Então estou vendo aí o Iago, o Elias falou, está fazendo sentido isso tudo que está falando, legal. O Eliberto falou, brabo, valeu, tamo junto. Rafael, então, pessoal, para responder a pergunta do Thiago, como é que eu faço para tratar isso, né? É uma coragem, né? Você precisa começar a desenvolver essa coragem, né? É uma coisa que você precisa identificar em você mesmo. Você precisa identificar que sim, é possível você começar a tratar essas questões. A coragem para você se impor mais, ela vem do acreditar em você mesmo. Então, se você consegue aumentar o quanto você acredita em você mesmo, você consegue se impor mais. Você consegue ter mais coragem para se impor. Entende? Uma coisa que eu gosto muito de falar aqui, que eu gosto muito de passar para vocês, né? Uma técnica muito bacana que vocês podem fazer é de você resgatar na memória de vocês os jogos que você conseguiu se impor. Por quê? Porque quando você começa a resgatar essas memórias desses jogos que você conseguiu se impor, nesses jogos que você se sentiu confiante, nesses jogos que você jogou leve, você dá um nó na sua mente. Um nó de tipo assim, eu fui capaz, eu consegui me impor, eu fui corajoso naquele jogo. Por que eu não poderia me impor em qualquer jogo que eu jogar? Entende? Se você traz esse questionamento para a tua mente, se você resgata esses momentos, você começa a resgatar, você começa a desenvolver esse acreditar mais em você. Porque você tenho certeza que você já teve jogos e momentos em que você conseguiu se impor verdadeiramente. Então, são esses momentos que você tem que trazer na tua mente. É como você se sentiu naqueles momentos e resgatar esse sentimento e trazer ele para o presente, entendeu? Porque isso vai te fazer se sentir mais capaz. Tenho certeza que quando você lembra de um jogo legal, quando você lembra de um jogo que você foi muito bem, que você fez um gol, que você saiu muito bem, que você foi elogiado pela torcida, enfim, que você se sente bem, que você se sente confiante quando você lembra daquilo. Então, é exatamente isso que você tem que fazer. Pessoal, uma coisa muito importante. O nosso cérebro, a nossa mente, ela não sabe identificar o que é real e o que é imaginário. Por isso que quando você lembra de algo do passado, que é muito bom, um jogo que você foi super bem, você se sente feliz. Porque o cérebro não sabe diferenciar se aquilo é presente ou passado, ou é futuro. Se é uma imaginação ou se é algo que está acontecendo verdadeiramente. Então é você resgatar esse senso de capacidade, você lembrar desses momentos que você conseguiu se sentir corajoso, conseguiu se impor, conseguiu sair bem. Isso vai fazer toda a diferença para vocês. Entende? Tá fazendo sentido isso para vocês? O Martim Pereira comentou, mano, continua o teu trabalho que vais longe. Tamo junto, Martim, deve ser Mano Tuga de Portugal, pelo jeito que tá falando. Legal, pessoal. Tá fazendo sentido isso que a gente está falando? Que a gente está abordando aqui? O Rafael, o Miquel, Arthur, a Lau, o Hanaider. Tá fazendo sentido isso, pessoal? Comentem aqui embaixo. Curtem a live, dá uma fortalecida na live. Então o Guilherme falou, eu faço muito isso às vezes, tento lembrar de momentos bons, mas ainda me sinto inseguro outras vezes. É exatamente isso. Não é você fazer isso às vezes, mas é você, se você está sentindo que você tem esse problema, de se sentir inseguro, que você tem esse problema de se sentir, não ter essa confiança, essa coragem para se impor, você tem que fazer isso diariamente. Resgatar essa coragem, essa capacidade diariamente. Eu gosto muito de falar isso, né? Eu aprendi com uma pessoa muito sábia.
você toma banho, você escova os dentes todos os dias, certo? Aquilo faz parte de quem é você. Tomar banho, escovar os dentes faz parte de quem é você. Se você quer ser um atleta mais corajoso, se impor mais, você fazer esse resgate, resgatar o seu senso de capacidade tem que ser diário, tem que fazer parte de você, porque aí você vai começar, o corajoso vai fazer parte de quem é você. Entende? Então tem que ser um movimento que vocês têm que fazer de forma diária. A capacidade que vocês têm, tenho certeza que quando você lembra desses momentos, você sente o máximo. E você precisa resgatar esses momentos diariamente. Você precisa realmente se sentir capaz. Não ao contrário, não é você... É importante isso, hein? Não é você jogar bem para se sentir mais confiante, mas é você se sentir confiante para poder jogar bem. Muitas vezes os atletas eles acabam invertendo um pouco esse ciclo. Por isso que fica um ciclo que não é saudável, entende? Mas o ciclo é você primeiro se sente confiante, se sente corajoso e se impõe. E não se impõe e daí você se sente corajoso e confiante. Isso faz toda a diferença para vocês. Entende? Aí eu estou vendo o Felipe aqui falando, sinto que às vezes me sinto insuficiente, sabe? Mesmo que jogo bem. Exatamente, você precisa resgatar, você precisa desenvolver esse senso de capacidade. Você precisa utilizar esses jogos que você foi muito bem para reafirmar esse senso de capacidade, o Felipe. Ou Heriberto, como devemos se comportar depois de um jogo considerado ruim? Pessoal, isso é uma pergunta muito interessante do Heriberto. Como é que a gente se recupera de um jogo que foi considerado ruim? Esse jogo que foi ruim, ele não é igual a você ser um jogador ruim. Grandes jogadores talentosíssimos fazem jogos ruins. Então, esse jogo ele não pode ditar o jogador que você é. Quem tem que ditar o jogador que você é você mesmo. Porque aí você não fica refém de jogos bons ou jogos ruins. Você sabe quem você é. Você dita quem você é. Não um jogo ruim vai ditar quem você é. Entende? Tá fazendo sentido, rapaziada? Tô vendo o pessoal entrando aqui. Ó, o Guilherme falou muito obrigado, tamo junto. O Ivo, o Cauã, o Bernardo, o Webster. Então, o Felipe falou, cada jogo é um jogo, por isso temos que entrar sempre confiantes, mas é difícil às vezes, exatamente, é uma prática, você precisa praticar e praticar, para isso começar a fazer parte de você, essa coragem começar a fazer parte de quem é você, é como eu falei, é como escovar os dentes, é como tomar banho, você praticar esse senso de capacidade, resgatar isso dos momentos que você já teve, tem que fazer parte de quem é você, isso vai fazer toda a diferença. Então, quando você tem a habilidade de começar a sentir essa coragem, e aí acontece a virada de chave. O sentimento que você vai ter é um sentimento de coragem. E adivinha como é que vão ser suas ações, se você consegue fazer esse resgate? Suas ações vão ser corajosas. E aí os seus resultados vão ser resultados de um atleta corajoso. Então não invertam a ordem, rapaziada. Não invertam a ordem. A ordem é o pensamento que gera o sentimento. O sentimento gera uma ação. A ação gera o resultado. Então se você tem um pensamento que você é capaz, você gera um sentimento de coragem. E aí o que acontece? Você consegue se impor mais no jogo. Você consegue os resultados que você queria. Consegue jogar com leveza. Então é muito sobre o sentimento. O sentimento é o segredo. Entende? Ou o Heriberto falou, tá sim, tá fazendo sentido. Então, pessoal, vocês estão comigo aqui? Ou o Luan, o Cauã, o Gui Ferreira, eu tô vendo que vocês estão acompanhando, o Gustavo. Legal. O Webster curtiu a live, tamo junto, irmão, obrigado. Não deixem de curtir a live, fazem que nem o Webster, curtem a live para apoiar.
Ó, sim, os nossos pensamentos, como eu falei para vocês, eles trazem sentimentos que fazem você ter ações para se impor mais. Esse é o grande X. Esse talvez seja o grande aprendizado dessa live de hoje. É um ciclo, pessoal. Um pensamento traz um sentimento. Um pensamento ruim traz um sentimento ruim. E um sentimento ruim traz uma ação ruim. E um resultado ruim. É um ciclo, pessoal. Por isso que os nossos pensamentos, eles controlam os nossos resultados. O pensamento é o primeiro, o resultado é o último na escala. Se a gente começa cultivando bons pensamentos sobre nós mesmos, nós temos os resultados que a gente quer. Tá fazendo sentido? Aí o Rafael Lima. Pessoal, tá fazendo sentido isso que eu tô falando? Me mandem algumas perguntas. Eu tô vendo o pessoal aqui, o Tony, o Elias, o Oficial Cristiano, o Luan, aqui no TikTok o Webster, De Rosa, o Heriberto. Pessoal, mandem algumas perguntas. Porque eu sei que às vezes vocês têm algumas dúvidas em relação a isso, essa questão de se impor mais, essa questão de ter mais coragem. Então mandem algumas perguntas para a gente poder bater esse papo, para a gente poder interagir mais. Né? Para vocês que estão chegando agora, né? A Ingrid, Vida, te amo, o Tony. Então o pessoal que está acompanhando, para vocês entenderem, o Felipe, para vocês entenderem esse tema que a gente está abordando hoje, quem escolheu foram os próprios membros do Treinamento Mental, que é um grupo que eu tenho no WhatsApp. Então eu tenho um grupo com todos os atletas que têm interesse em participar desse treinamento, acompanhando as lives. Eles mesmos que escolheram esse tema. Então se você tem interesse de escolher talvez o próximo tema da próxima aula, entrem no nosso grupo do WhatsApp, está no link da bio, das duas redes sociais, beleza? Então não deixem de participar não. O Felipe e o Heriberto estão participando bastante. Curtem a live, pessoal. Curtem a live. Estou vendo que vocês estão participando. Não deixem de curtir a live, não. Eu vou responder a pergunta deles. Então, aqui, ó. O Felipe, irmão, mas acho difícil brindar a cabeça das críticas dos outros, tipo, como se fossem perfeitos. Mas esse é o ponto. É você entender que eles não são perfeitos. E nem você. O erro, ele faz parte da carreira de um atleta. Certo? Só que o atleta que ele se diferencia, o grande atleta de um atleta mediano, é o atleta que erra. O atleta mediano, ele erra e o erro acaba prejudicando a performance dele. Ele acaba se deformando com esse erro. Ou seja, o erro ele prejudica esse atleta. Então, por exemplo, o atleta que é um atleta mediano, quando ele erra, ele... Como eu posso dizer de uma forma bem clara, o atleta mediano, quando ele erra, ele pega um pouco desse erro e incorpora para ele. Então, se eu errei, eu sou um atleta ruim. E o atleta do alto nível, ele entendeu que o erro faz parte da carreira, faz parte dos movimentos de um atleta profissional, de um atleta, e o erro não faz ele ser um atleta ruim. Ele continua sendo o atleta de alto nível que ele é. Essa é a grande diferença. Eu acho que muito mais do que pensar sobre o que o outro está dizendo, mas é você entender isso. Porque às vezes a gente fica preocupado com os erros, porque os erros trazem críticas, certo? Os erros trazem críticas das outras pessoas. E a gente fala assim, putz, eu não posso errar, porque se eu errar vai trazer críticas. Só que a gente primeiro precisa entender que o erro faz parte. E o erro não muda quem eu sou, não muda a qualidade que eu tenho. Isso precisa ficar muito claro. Entende? Então aqui, ó, o Guilherme, como posso melhorar isso? Ó, eu me escondo do treino quando erro algo e sou cobrado. Exatamente, é o que eu estou falando aqui, Guilherme, para a gente poder completar. O erro está deformando quem você é. O erro você está pegando, abraçando um pouco do erro e trazendo para você, e dizendo, se eu errei, eu sou um atleta ruim, então é melhor eu não arriscar a próxima jogada. Se você está dizendo que você se esconde, qual que é o diferencial do atleta diferente? O atleta que ele erra e ele não pega o erro para ele. Ele fala, já esqueci, o erro faz parte, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu posso entregar, então eu vou continuar arriscando. Entende, Guilherme? É você entender que o erro faz parte. Você entender que o erro faz parte. Mas você tem que ter muito claro quem você é. A coragem, o atleta corajoso que você é. Você precisa ter isso muito claro. Tô vendo aqui. O Heriberto falou, você como jogador defensivo, quais eram
as suas emoções negativas. Acho que da grande parte, né, dos atletas. A gente tem emoções de insegurança, emoções de nervosismo, são todas coisas que eu tive que aprender a lidar, que eu lido até hoje, certo? É uma constante, pessoal. Lidar com a mente, evoluir mentalmente é uma constante. Entende? Entendeu, Heriberto? Então são algumas emoções que você aprendeu a lidar. E muito disso melhorou depois que eu comecei a me enxergar de uma forma mais forte. De uma forma mais especial. Essa coragem que eu venho trazendo de hoje. Entendeu, pessoal? Estou vendo o Thiago, Esquerdinha, o Gabriel, o Vitor, o Rafael. Legal, pessoal. Então, pessoal, o que a gente tinha que abordar para hoje era isso. Então, vocês escolheram o tema da live e eu espero que eu tenha sido claro. Eu acredito que eu pude ser claro, pude ajudar vocês em relação a isso. E repetindo, vocês que têm interesse em ficar por dentro de todas as lives, que têm interesse em poder participar e poder opinar em qual vai ser cada aula, o tema de cada aula, entrem já no grupo. O grupo está aberto para vocês, ele está gratuito. Então, assim, entrem no grupo para vocês poderem participar, para vocês poderem ficar por dentro de todo esse movimento que a gente está trazendo aqui no treinamento mental. O link para entrar no grupo está no link da bio das duas redes sociais, tanto do TikTok quanto do Instagram. Fechou, pessoal? Heriberto Sampaio, irmão, como eu posso conversar com você? Manda uma mensagem no DM que a gente conversa. Fechou, pessoal? Então eu agradeço vocês, obrigado pelo tempo de vocês e acompanhem, quem quiser, entre no grupo do treinamento mental, o link está na bio. Valeu, pessoal, tamo junto.